الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لمن يدخل الجنة بالسلاسل. Eu impressiono com pessoas que entrarão no paraíso acorrentadas, né? São aquelas pessoas que não querem assistir aula, não querem vir para o masjid, não querem ler o Coran, não querem fazer nada, só que elas são, às vezes Allah subhanahu wa ta'ala, ele manda algo para que elas ouçam e aquilo lá faz, despertem, ela vai para o paraíso, né? Aí ele fala, eu me impressiono com pessoas que entrarão no paraíso acorrentadas. Acorrentado, imagine você pega a corrente de uma pessoa e vai puxando, puxa para jogar no paraíso. Ele não quer, você quer aonde? São esse que é as pessoas que se afastam, então, né? A pergunta foi a concentração. Qual é a melhor maneira que a gente se concentra no Coran, na oração? A melhor maneira que nós podemos nos concentrar ao praticarmos uma oração, com certeza o Islã ele te dá aqueles passos que levam à concentração. O primeiro passo, quando entra o horário, tem o adhan. O adhan ele já é um passo para que você comece o início da sua concentração. Você para, aí tem o hadith do profeta Muhammad a.s. que ele fala, aquele que repetir atrás do muadhin, aquilo que ele falar, e no final ele faz aquela súplica, Allahumma rabba hadihi ad-da'wati at-tamma, depois que ele fala Allahumma salli ala Muhammad, até o final da súplica. O profeta Muhammad sallallahu ele falou que eu serei a pessoa que irá tirar essa pessoa ou ser uma pessoa que salvará ele no dia do final. Então ele terá uma salvação. Por isso o profeta Muhammad está nos incentivando a ouvirmos o adhan, para você ficar quieta, para ouvir o adhan, depois repetir as palavras do adhan. Isso é o início da concentração. Depois você vai fazer o quê? Faz o wudu, se você não tiver o wudu. Depois você vai com seus passos para praticar a oração. Então isso já deixa com que você esteja mais concentrada. E tem um hadith que o profeta Muhammad ele diz, aquele que vai para a mesquita ou para o seu musalla, onde ele reza e fala Allahumma ij'al li fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi aqli nura wa fi 'azmi nura wa a'zim li nura. Allah, que faça com que a minha visão tenha luz, os meus ouvidos tenham luz, a minha mente tenha luz, o meu corpo tenha luz, e faça com que toda a minha vida esteja com luz. Então é um passo também para você ficar o que mais concentrada. De repente você chega e para ali para fazer a oração. Antes de começar a oração obrigatória, você faz uma oração facultativa, que seria a sunnah. Essa sunnah ela está te preparando também para você fazer o que? A oração que seria a obrigatória. Ao entrar na oração, você se dirige totalmente para a Qibla. Ao se dirigir para a Qibla, aí você fala Allahu Akbar, Allahu Akbar. Esses gestos fazem com que você se lembre que o mundo todo está atrás de mim. Allahu Akbar, Deus é maior do que o mundo inteiro, o mundo onde que estará atrás de mim. Você começa essa oração, começa com algo que é aconselhável. Antes de começar a Fatiha, é o que? É obrigatória ser recitada na oração. Antes da Fatiha você tem algumas súplicas. Essas súplicas são várias. Allahumma ba'ad bayni wa bayna dhunubi kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Allah, afaste entre eu e os meus pecados da maneira que afastou entre o nascente e o poente. Ou outras súplicas. São todos preparos para a concentração na sua oração. E aí você começa a recitar al-Fatiha. Nós falamos que a recitação do Coran dentro da oração, a pessoa é aconselhável que ela comece junto com a recitação a lembrar o que ela está recitando. Por isso que nós estamos levando aulas de tafsir, para sabermos o significado de cada palavra que nós recitamos, porque você sabendo as palavras que você está recitando, isso faz com que você se concentre na oração. A irmã está supondo que a pessoa fale para um pouco mais alto, né?
Isso também é uma das coisas que faz com que você se concentre a mais na oração. Quando você recita o Coran, para as irmãs a gente fala, as irmãs ela não recita em voz alta, mas pelo menos ela recita de uma forma que ela mesma consegue ouvir. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Isso realmente faz com que a pessoa se concentre mais, porque ela estará repetindo essas palavras e ouvindo elas, falando e ouvindo. E além disso, ela está se concentrando no significado de cada palavra. E a Fatiha nós levamos dezenas de aulas aí falando sobre o significado de cada palavra na Fatiha, para que você comece a refletir essas palavras. O que é Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Cada palavra, se vocês forem lembrando das aulas, vocês vão lembrar de algo importante, ou de um hadith, ou de um versículo, ou de uma posição que você ficará no dia do final. Isso é uma concentração. Até os próprios olhos, dentro da oração, a gente coloca, nós falamos que a gente põe os nossos olhos aonde? Você coloca os seus olhos no lugar onde você coloca a sua testa. Então, você está parado, recitando a Fatiha. Você olha para o lugar onde você coloca a sua testa no sujud. E não leva para frente e nem dos lados, né? E nem ficar olhando para cima e para baixo. Não, é no lugar do sujud. Até é desaconselhável a pessoa ficar olhando, porque o profeta Muhammad ele fala que cada olhar dentro da oração é uma perca para o Satanás da sua oração. Ele vai tirando pedaços da sua oração. Através de quê? Dessas olhadas, né? Até olhar para cima. Aí o profeta Muhammad ele já citou que aquilo lá é proibido. Você estará cometendo um pecado se você olhar para cima enquanto você está praticando a oração. Até o profeta Muhammad ele falou, não temem algumas pessoas ao olharem para o céu, para cima, enquanto rezam, que Allah subhanahu wa ta'ala tire a sua própria visão. O profeta ele disse, essas pessoas não temem que Allah tire a visão delas. Por quê? Porque dentro da reza fica olhando para cima. Por isso que a gente fala, quando você fala Sami Allahu liman hamida, seus olhares continuam lá. Tem gente que fala Sami Allahu liman hamida, joga a cabeça para cima. Isso é proibido. O profeta Muhammad ele desaconselhou essa posição, né? Essa maneira da pessoa olhar para cima. Até a pessoa, quando vai fazer o ruku', nós temos onde colocar os olhos, entre os pés. Depois que você levantar do ruku', você coloca os seus olhos no sujud. Na hora que você faz o tahiyyat. Então, toda a oração sua, você se concentra nas suas palavras, no seu ouvido, na sua mente, nos seus olhos, até em todos os órgãos do seu corpo. Uma pessoa que certo dia estava dentro da oração e ele estava se mexendo, né? Mexia na orelha, mexia no cabelo, ficava até os ulama, tipo os Shafi'i, a escola do Shafi'i, eles dizem, se a pessoa fizer 3 gestos consequentes, sem precisão, a pessoa está lá rezando e de repente ele faz assim, 3 vezes, Shafi'i, eles falam, ele já anulou a sua oração, tem que começar de novo. Se não tiver necessidade, né? Se não tiver necessidade. Até o hadith do profeta Muhammad ele disse, quando uma pessoa que estava praticando uma oração, e ele estava lá, com gestos, né? Mexendo na cabeça, mexendo um pouquinho no corpo e tal, o profeta Muhammad o que ele disse? لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. Se o coração dele estivesse devoto com Allah, os seus órgãos também estariam devotos. Até os órgãos dele iriam ficar todos concentrados. Já que a pessoa está lá se mexendo, ele não se concentrou. É por isso que a pessoa tem que fazer de tudo para se concentrar. Até a pressa também, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele homem que entrou e começou a rezar rapidamente e veio cumprimentar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele, volte e reze que você não rezou. Ele voltou novamente para fazer rapidamente essa oração. Depois que ele terminou, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olhando para ele, disse para ele, volte e reze que você não rezou.
Aí o homem foi lá na terceira vez, ele fez a mesma coisa, os mesmos gestos, fazendo os gestos da oração, mas bem rápido. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele novamente: volte e reze que você não rezou. Aí ele disse: ó mensageiro de Allah, eu somente conheço a oração dessa maneira, me ensine. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou a ele a se concentrar em cada passo da sua oração. Ao recitar o Coran, quando ele faz o ruku', para ele se concentrar. Aí isso, a concentração no ruku', a concentração ao levantar do ruku', a concentração ao fazer o sujud, a concentração ao levantar do sujud, isso se tornou um pilar da oração. Sabe o que é o pilar? O pilar, se você deixa de praticar a oração da maneira correta, e por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: volte e reze que você não rezou, porque ele deixou esse pilar, que seria o pilar da concentração. Concentração que faz com que ele, ao fazer o ruku', ele sentiu que fez o ruku'. Ao se levantar do ruku', ele sentiu que levantou do ruku'. Ao fazer o sujud, ele sentiu que ele fez o sujud. Essa concentração faz parte da oração. Isso faz parte da origem da oração. Então, se a pessoa não fizer ela de uma forma correta, a oração dele ela está incompleta. E por isso que todos esses gestos, todas essas questões, todos esses hadith, essas palavras que o profeta Muhammad a.s. citou, por quê? Qual o motivo? Para que a gente se concentre na oração. Até o hadith que nós citamos no início, né? Tem o hadith que uma vez um homem estava praticando a oração e uma outra pessoa dentro da mesquita estava recitando o Coran em voz alta. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "La yushawwishu qari'ukum ala musallikum", que não atrapalhe aquele que recita o Coran, aquela pessoa que está praticando a oração. Então, imagine, tem coisa mais nobre que o Coran? Não existe. A palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E mesmo assim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse para a pessoa que estava recitando o Coran: abaixe a sua voz, que não atrapalhe aquele que está fazendo o quê? A oração. Ele não pode falar: mas eu estou lendo a palavra de Allah. Tudo bem. Agora, enquanto tiver pessoas que estão rezando, abaixe a sua voz para a pessoa que estiver rezando se concentrar na sua oração. Então imagine se tiver outros barulhos como músicas e tal. Acho que a pergunta começou por aí, né? Então a pessoa tem que encontrar um lugar adequado para praticar a sua oração. Se não achar, no final ele pratica da maneira que ele achou. Olha, eu procurei e tal, não achei aquilo que é adequado e tal, mas no final, se eu não praticasse, ia perder a oração. Pratique essa oração naquele momento e tal. Inshallah, Rabbuna subhanahu wa ta'ala, ele aceita porque você tentou. Então essa tentativa, né? Isso faz parte do que da concentração da sua oração. Então por isso que a gente tem que procurar ao máximo nos concentrarmos, porque o profeta Muhammad a.s., o que ele fala? Ele fala sobre a questão da pessoa que entra dentro da sua oração. Ele fala: há pessoas que entram na oração e saem e ele tem 1/3, outra pessoa tem 1/5, outra pessoa tem 1/6, outra pessoa tem 1/10, outra pessoa sai sem valor nenhum da sua oração, somente ele praticou. Allah não irá castigá-lo porque ele não praticou a oração, só que o valor dessa oração ele saiu com ou 1 de 10, ou 5 de 10, ou 3 de 10, ou 80%, 90%, dependendo daquilo que ele se concentrou. Então a concentração é a alma da oração. Outra pergunta? Mas não se torna cômodo, você falou assim, se não dá, se não tiver lugar, não sei o quê. A pessoa pode ter um lugar que ela vai rezar. Mas está bom do que ela fala assim, não vou rezar aqui. Tá, ela procurou um lugar para praticar a oração e somente achou um lugar que seria só esse mesmo. Ela faz aquilo que ela tem condições. Então ela faz aqueles
os gestos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, a maneira que nos ensinou, só que não conseguiu se concentrar totalmente, pelo menos ela praticou a sua oração. Tá? Então ela praticou a oração sem deixá-la. Isso é o mais importante. Não. طيب. Ela fica incomodada e fica arrumando toda hora, mais de 3 vezes. Tá. بس ترجع بس تشرب بس تناقض يصير ela fica تتحاصر تتلبك يعني بيدخل الصلاة تبعها. Não, مش كل المرات. sim, uma pessoa que estiver dentro da oração e ele tiver necessidade de se mexer, porque se descobriu o lenço da mulher, tipo, sai um pouquinho, então ela tem que arrumar para continuar. Ou veio um vento e ia levar a roupa, tirar a roupa um pouquinho e ia descobrir alguma parte do corpo, e ela pega e coloca ali, né? Qualquer coisa que estiver para o benefício da oração, não há problema. Como nós falamos, aqueles gestos que a pessoa faz sem necessidade, sem precisão. Sim, aqui tem necessidade. Por necessidade, até o profeta Muhammad a.s. nos ordenou que podemos matar uma cobra enquanto você está rezando e você continua a sua oração. Como é que eu vou matar uma cobra dentro da oração? Se uma cobra passar por perto, um clique e acabou, você vai guerrear ali contra ela, né? Imagina. Vai pisar, às vezes vai precisar da mão, do pé e tal. Então esses são gestos que você faz, às vezes são bastantes, tá? Mas isso faz parte daquilo que você está fazendo e é por necessidade. Então isso não é considerado como gestos que podem tirar ou anular a sua oração. Então pode matar a cobra? A cobra deve matar. Sobre esse assunto, tem mais alguma pergunta? Está bem? Tá. Não. Não há problema. Não há problema a pessoa se estiver com o Coran na mão ou com o celular e ele está fazendo lá para recitar o Coran dentro da oração, isso faz parte da oração. Sunnah, mas não. Tá, não tem problema. Esses são gestos que são às vezes necessários na oração. A pessoa cansou, aí ele sentou. Não. Para não desistir. Para não desistir. Para não, até Abdullah ibn Mas'ud, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou que certo dia ele foi rezar atrás do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qiyam al-Layl. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou a praticar, começou com Surat Al-Baqarah, depois Al-Fatiha. Depois veio An-Nisa, depois Ali Imran, sendo que Ali Imran é antes, né? Mas ele citou que foi o quê? An-Nisa, para mostrar para nós que você pode... Aí ele disse, citou Al-Baqarah, ele falou, daqui a pouco ele para. Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam começou Nisa, ele falou, certeza ele para no final. Aí quando terminou, voltou para Ali Imran, aí citou, até que Abdullah ibn Mas'ud, imagine você recitar essas 3 grandes suras, né? Ele falou, Hatta hamamtu bi amri su. Hamamtu bi amri su. Eu imaginei ou pensei que poderia fazer algo, su quer dizer que uma coisa desagradável. Aí disseram para ele, o que é a coisa desagradável que você iria fazer? Ele falou, deixar a oração e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sair, porque ele cansou. Entenderam? Aí vem a continuação do Abdullah ibn Mas'ud dizendo, depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam terminou essas 3 grandes suras, ele fez o ruku'. E no ruku' permaneceu o equivalente à recitação. Depois ele levantou, ficou equivalente ao seu ruku'. Depois do sujud, ficou equivalente àquilo que ele fez no
no ruku'. Imagine até que eles, a Aisha radiallahu anha, quando ela fala sobre a oração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela disse: não perguntem da beleza da oração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e não perguntem da maneira bela e a maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conduz a sua oração. Isso significa que ele praticava a oração de uma maneira que ele estava totalmente se sentindo agradável. Por quê? Ele dizia para Bilal radiallahu anhu: arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, nos deu o descanso nela, ó Bilal. Porque o Bilal, que como se estivesse falando por Bilal, ele era o muaddin do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era a pessoa que fazia al-iqama para o profeta Muhammad alaihi wasallam, como se ele estivesse falando: ó Bilal, vai começar a oração, então faça com que a gente se descanse praticando a oração. A oração, na realidade, é o descanso do crente. Subhanallah. A oração é o descanso do crente. Até o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele falou: وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Allah fez com que todos os meus desejos, o mais alto desejo que eu tenho dentro desse mundo é dentro da oração. Hoje a gente fala, Bilal ele falava arihna biha. Hoje você fala arihna minha. Khalas, qim as-salah, faz a oração para a gente descansar dela. O profeta dizia que para a gente descansar com ela e não descansar dela. Porque você está de encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa que sente realmente, por isso, subhanallah, saímos do Ramadã. Ramadã foi uma escola. Dentro dessa escola, uma das matérias é a matéria da oração. Uma dessas matérias, a matéria do Qiyam al-Layl, que você reze e demora, né? Até que eu parabenizo as irmãs aqui, que quando, no início do Ramadã, o chefe novo aqui, ele falou: olha, não precisamos cansar as pessoas recitando todo o Corão. Elas fizeram uma guerra aqui na mesquita, São Bernardo todo. Como não? Nós queremos, nesses últimos 10 dias, nessas últimas noites, que o Corão seja totalmente recitado dentro da oração. Mas é para o benefício de vocês. Não. Nós queremos e tal. E sempre foi assim, não queremos mudar, não queremos tal. Até o chefe, ele falou, tudo bem. No final a gente teve que correr mais. Não. Foi um sacrifício, mas conseguimos. Isso é um sinal de quê? Que a pessoa, essa aula do Corão, essa aula da oração, né, as pessoas, olha, porque você entra na escola, às vezes tem aula de química, física, matemática, português, ciências, inglês e tal. Você fala, agora essa é a aula que eu gosto, essa aula eu não gosto, essa aula é mais ou menos. Então, das aulas que você gosta, essas aulas, essa aula do Corão, essa aula da oração. Se você gosta, porque você está sendo beneficiada, então a gente se beneficia nessas aulas que o Ramadã ele teve, nós tivemos quando entramos nessa escola. E por isso que nós temos que saber, depois que termina o Ramadã, essas aulas, se a gente colocar em prática, se a gente vê que realmente, porque dentro da escola você coloca algumas coisas em prática para você aprender. Você ouve, você pratica. Depois de Ramadã, a gente quer saber, essas aulas, elas tiveram a sua função na minha vida ou não? Fez efeito ou não fez? Né? Qual que é o efeito? Como é que nós podemos saber desse efeito? É a continuação. A continuação, isso. O Rasul a.s. ele falou, certo dia, para um dos companheiros do profeta Muhammad s.a.w. para o Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As, ele era uma pessoa nobre que gostava sempre, que quando o profeta Muhammad s.a.w. recomendava algo a ele, ele pegava e levava. Ele dizia, o profeta Muhammad s.a.w. ele ouviu algum hadith que falava sobre o incentivo da recitação do Corão. Ele disse, mensageiro de Allah, eu quero diariamente, todo dia, recitar todo o Corão. O profeta disse para ele, não, é muito para você. Que faça isso no mês. Ele disse, o mês? Não, é muito. Eu quero com menos tempo. Aí o profeta disse para ele, foi diminuindo.
20 dias, 15 dias, tal, até que chegou em 3 dias. E disse para ele, menos que 3 não. Menos que 3 dias não. Aí depois que o Abdullah ibn Amr ibn al-As, ele se envelheceu, ficou mais velho, né? Quando chega numa idade, aí já fica difícil aquelas questões, né? Então ele dizia, se eu pudesse ter levado o conselho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por quê? Se ele falou para o profeta Muhammad em 3, mesmo ele estando morrendo, ele quer fazer em 3. Se eu falei para o profeta Muhammad alaihi wasallam, eu quero jejuar tal dia e tal dia, eu não quero deixar por nada, mesmo que eu morrer. Assim eram os companheiros do profeta Muhammad alaihi wasallam. E o profeta Muhammad alaihi wasallam disse para ele certo dia, Ya Abdullah ibn Amr, La takum mithla fulano, não seja igual fulano. Kana yaqumu al-layla thumma taraka. Ele acordava durante as noites para praticar as orações da noite e depois ele deixou a prática da oração da noite. Abdullah ibn Amr ibn al-As, ele levantava o início da noite, ficava a noite inteira praticando as orações. Por quê? Era um conselho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele queria fazer da melhor forma. La takum mithla fulan, kana yaqumu al-layl fataraka. Não seja igual fulano. Ele praticava as orações da noite, depois ele deixou. E a gente fala, aquele que sempre levava o Corão diariamente, acho que nós somos recentes do mês de Ramadã, né? Estamos próximos a ele. Hoje quando você pega o Corão dá aquela saudade, né? Principalmente aqueles que deixam um dia, 2 dias, ou às vezes você pega um pouquinho só durante o dia, né? Você pega e fala, Subhanallah, Ramadã toda hora estava lá no Corão, toda hora estava no Corão. Dá aquela vontade. O dia todo, você, 5 minutos você sente essa vontade. Então, que não seja igual fulano, que recitava o Corão dentro do Ramadã e deixou depois do Ramadã.